O Evangelho de Jesus, segundo registrou João, capítulo 15, localiza o verso 8, por favor. Aleluia. A palavra do nosso Senhor diz assim. Obrigado. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos repetir essa palavra todos juntos, igreja? Aqueles que puderem acompanhar no telão ou na televisão, para que fique em uma só voz. 1, 2, 3. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Libere uma palavra sobre alguém, diga: é tempo de frutificar. Os irmãos se assentem, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. A estação está boa para poder dar bons frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a nossa temática é guiados pelo Espírito Santo de Deus. E com isso, eu gostaria de fazer leitura com os irmãos, João capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, pois aqui vai nos tratar a respeito dos frutos que todo cristão ele deve produzir. João 15, você que pode, abra sua Bíblia no verso 1. Se não pode, acompanhe conosco no telão a palavra de Deus. É importante que todos assim acompanhem, façam as suas anotações, porque aquilo que é importante a gente memoriza, a gente anota. A temática é guiados pelo Espírito Santo. João 15 vai nos dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outra versão vai dizer: acorta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui eu vou repetir: sem Jesus nada poderemos fazer. Verso de número 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aleluia. Diga assim, por favor: é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Queridos irmãos, nós estamos tratando a realidade de como ser guiado pelo Espírito Santo, e trabalhamos a ideia de que o Espírito trabalha em mim, para depois o Espírito trabalhar através de mim. A primeira maneira com que o Senhor usa, ou na verdade o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo utiliza, é os dons espirituais. Não precisa ser de fato essa ordem, mas começamos pela ordem dos dons. E hoje nós vamos trabalhar a ideia do fruto do Espírito, ok? Vamos trabalhar a ideia do fruto do Espírito. Assim, Alex, como os dons são importantes para a igreja, porque é importante que a igreja tenha dons espirituais, dons vocacionais, também é importante que a igreja produza fruto.
e esse fruto seja o fruto do Espírito. Aqui no versículo de número 2 do Evangelho que João escreve, João vai dizer algo importante. Nós vamos fazer uma definição a respeito do fruto que todos nós devemos produzir. O verso de número 2 começa dizendo assim: toda a vara em mim, toda a vara em mim. Então, o primeiro ensinamento que nós já vamos absorver da palavra de Deus, e isso é aplicável sobre a nossa vida, é que o ramo, para ele produzir, ele precisa estar em Jesus. Isso ficou muito claro aqui para os irmãos? Toda vara em mim, ou seja, para que o ramo ele possa produzir, ele precisa estar em Jesus. O ramo ele não possui vida em si mesmo. Grave isso aqui, irmão. Isso aqui é muito importante. O ramo ele não produz vida em si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos os ramos que estão aqui em Jesus precisam saber que ele não tem vida em si mesmo. A vida que ele possui é a vida que Jesus dá para esse ramo. Glória a Deus. Eu gostaria que você fosse comigo em Gálatas 5, 24, para que nós possamos discernir e entender aquilo que o Espírito de Deus deseja a nos revelar. Gálatas 5, versículo de número 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificam a carne. Por favor, irmão, diga assim: crucificam a carne. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou as suas concupiscências. O ramo que está em Jesus, ele vai crucificar a sua carne, ou seja, ele já não vai mais viver para os seus próprios desejos, ele já não vai mais viver pelas suas próprias vontades, ele não vai viver mais para aquilo que ele acha que é correto, que é certo. Uma das coisas que todo crente precisa aprender é ter fé na morte. Parece estranho, mas diga assim: fé na morte. Nós precisamos ter fé na morte, mas nós precisamos ter fé na vida também. E que morte que nós precisamos ter? Nós não somente precisamos ter a fé na morte do Senhor Jesus Cristo, que morreu e padeceu por todos nós, mas nós também temos que ter fé que nós morremos com Jesus também, irmãos. Ou seja, é natural que o velho homem ele vai querer falar, o velho homem ele vai querer vir com os seus desejos, com os seus anseios, e cada um de nós vamos chegar a um veredito e dizer assim: nós não conseguimos vencer a vontade da carne. O nosso homem por vezes fala mais alto, o nosso homem por vezes ele vem à tona, mas nós precisamos discernir e entender que o velho homem ele foi sepultado, ele foi morto. Aonde? Na cruz do Calvário. Então nós precisamos discernir e entender que nós devemos ter fé na morte, aonde o velho homem não venha ter mais voz, aonde o velho homem não venha ter os seus desejos à frente do desejo do Espírito. Nós precisamos entender que se nós estamos em Jesus, nós deveremos crucificar a nossa carne para a glória de Deus. Pastor, eu também devo ter fé na vida? Sim, porque Jesus ele também ressuscitou, e assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, cada um de nós vivemos porque Jesus ressuscitou. Nós nos movemos e nos vivemos porque Jesus ele ressuscitou. Diga assim: eu estou em Cristo.
Então, se eu estou em Cristo, nós precisamos aprender que nós não temos vida em si mesmos, ok? Volte comigo em João capítulo de número 15, por favor. João 15 diz: toda vara em mim. É por isso, irmãos, que nós vamos lutar e lutar e lutar e lutar. Toda a vara em mim, ou todo ramo que está em mim. Imagine uma figura de uma videira, que é um caule de uma árvore, e desse caule saem alguns brotos, que são os ramos, aonde Jesus está dizendo: eu sou essa videira, e cada um de vocês são os brotos, os ramos, as varas que saem dessa videira. Só que ele continua dizendo assim: toda a vara que está em mim. Então nós já aprendemos que para nós podermos produzir fruto, nós temos que entender que nós não possuímos vidas em nós mesmos. Nós só temos vida se estivermos ligados à videira. E aí ele vai dizer assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outra versão vai dizer assim: toda vara que não dá fruto, a corta. Ok? Porém, eu gostaria aqui de ler com os meus irmãos que para que essa vara ou esse ramo pudesse estar em Jesus, ele precisou de alguma maneira ser plantado. Ok? E alguém que foi plantado, irmãos, está a nos dizer que esse alguém não tem mérito algum. O mérito não está em nós que fomos plantados, mas o mérito está sobre o lavrador, sobre o dono da vinha, que decidiu plantar a cada um de nós. O primeiro ensinamento que fica muito claro aqui é que nós não temos vida fora de Jesus. E o segundo ensinamento é que eu só tenho vida porque Jesus decidiu me plantar nele mesmo. Isso não vai trazer mérito nenhum sobre cada um de nós. Toda honra, todo mérito e toda glória está sobre aquele que nos plantou um dia para a glória de Deus. E o método que Jesus utilizou de nos plantar foi o método de enxerto. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo de número 11, a partir do verso de número 17. Aleluia. Vamos folhear a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 11, a partir do verso de número 17. Aleluia. Por favor, diga assim: eu fui enxertado. Na verdade, uma palavra mais simples para cada um de nós entender: nós somos transplantados. Transplantar. Nós somos transplantados. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 17. Aleluia. Romanos capítulo de número 11, verso de número 17 diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, ou jambuzeiro bravo, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Por favor, diga assim: eu fui transplantado. Melhor é isso, diga assim: eu fui enxertado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: que além de nós sermos enxertados,
enxertados, ele vai dizer assim, que nós nos tornamos participantes da raiz e nos tornamos participantes da seiva. E aqui eu gostaria de parar um pouco, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, os ramos originais, eles foram quebrados. Para quê? Para que esses outros ramos aqui fossem enxertados ou fossem transplantados. Quem são os ramos originais que o apóstolo Paulo está falando? Os ramos originais são os judeus, o povo eleito, o povo escolhido da parte de Deus. Porém o apóstolo Paulo está dizendo assim, que houve um tempo em que o Senhor Jesus olhou para essa oliveira e viu com que esses ramos originais não estavam mais produzindo frutos. O texto vai dizer que o Senhor quebrou esses ramos e pegou os gentios, que somos eu, que é você, e enxertou ou colocou no lugar desses ramos originais. Olha, irmão, isso aqui é para você dar glória a Deus. Isso aqui é para que nenhum de nós venhamos a ter nenhum sentimento de soberba, nenhum sentimento de prepotência, nenhum sentimento de arrogância. Porque se nós estamos em Jesus, é porque nós não temos mérito. Ele decidiu pegar o ramo original, quebrar o ramo original e enxertar eu e você nessa oliveira. Eu não sei se você conhece o processo de enxerto. O processo de enxerto é você pegar o caule da árvore, você descascar um pouquinho assim do caule da árvore, e você pegar esse ramo e você ligar um ramo ao outro, e aí você faz um corativo assim na árvore, e logo logo começam a nascer algumas raízes ali naquele local. O processo de ser transplantado. Agora, o que vai correr naquela árvore vai passar a correr dentro de mim também. Eu vou melhorar isso aqui. O sangue que estava passando naquela árvore agora está passando na minha vida também. O perdão que tinha sobre aquela árvore agora alcançou a minha vida também. Agora a gente vai melhorar. Só que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, que nós nos tornamos participantes da raiz. Aleluia. Diga assim, eu sou participante da raiz. Eu sou participante da E qual que é o benefício que a raiz tem? O que a raiz ela faz? A raiz ela é responsável. Ela é responsável por sugar toda a água que fica em volta do solo. E não somente isso, a raiz também é responsável pelos nutrientes. E não somente isso, a raiz é responsável de fixar a planta no solo. E o Paulo está dizendo assim: outrora, eu e você éramos terra seca. Outrora nós não tínhamos vitaminas necessárias para nos manter de pé. Outrora nós não tínhamos raízes nesse solo para nos firmar. Só que o Senhor Jesus, por seu muito divino amor, pegou esse ramo que estava jogado ali ao lado e enxertou nessa árvore. E hoje nós temos água disponível para cada um de nós. Nós temos nutrientes disponíveis para cada um de nós. E não somente isso, hoje nós somos participantes dessa raiz. O vento pode balançar para lá, o vento pode balançar para cá, mas nós estamos enraizados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu ver quantos estão enraizados aqui pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje, diga assim: hoje eu participo da raiz. Aleluia. E por
participar dessa raiz, irmãos, nós temos acesso à verdadeira água. Salmo de número 1 diz assim: nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, e no tempo certo nós vamos produzir frutos. Outrora, irmãos, nós éramos raízes secas, nós éramos como os ramos jogados ao léu, à sequidão para queimar. Mas Jesus, pelo seu divino amor, nos enxertou nessa árvore que é Ele mesmo. Ele decidiu nos fazer participante dessa raiz também. Mas o texto não diz que para que o apóstolo Paulo em Romanos 11:17 vai dizer que nós também somos participantes da seiva dessa árvore. Eu queria com que a igreja entendesse todo esse processo que eu estou falando aqui, é só para você entender que é tempo de você frutificar. Eu estou elaborando toda essa introdução aqui só para que nós entendamos que é tempo de nós podermos frutificar. Aleluia! Só que ele vai dizer assim que nós somos participantes dessa seiva também. Diga assim, por favor: eu fui enxertado. Diga assim: por ser enxertado eu não tenho mérito algum. Por ser enxertado não tem mérito algum. Hoje eu participo da raiz. Diga isso. Hoje eu participo da raiz. Diga assim: eu tenho água. Eu tenho água. Eu sou nutrido. E eu tenho raízes firmes. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu também participo da seiva. Eu também participo da E o que a seiva ela tem de benefício? A seiva, ela é responsável pelo oxigênio, ela é responsável pelo gás e ela é responsável pela energia. Então, irmão, haverá dias que a sua alma vai estar assim abatidinha, desmotivada. A sua alma vai dizer assim para a sua carne: não, hoje não vai na igreja não, hoje está chovendo, hoje você está cansado, hoje você está cansada, hoje você teve um dia difícil. Você chegar no culto, vai ser aquele mesmo louvor, a mesma palavra, aquele mesmo ensino. A sua alma vai estar se flertando para que você faça aliança com a sua carne. A sua alma, ela vai estar querendo negociar para que você chegue aqui no culto, mas não entregue o melhor culto para Jesus. Para que você chegue aqui no culto, mas fique preso que você tem conta para pagar na semana, que tem alguém que está passando um problema grande e está aprisionando a sua mente, e que o cansaço está te dominando. A sua alma vai querer acordar com a sua carne, mas hoje nós estamos aqui declarando que a gente foi enxertado nessa árvore, nós fazemos parte dessa raiz, nós estamos recebendo hoje aqui oxigênio, estamos recebendo energia. Então eu estou profetizando sobre a igreja: está vindo energia para você. Quem recebe energia do Espírito, recebe energia, recebe a força dessa árvore.
de entender que é difícil, mas frutificar não tem assim facilidades. Só que o que eu estou dizendo aos irmãos, que a parte mais difícil, Mateus, o dono da vinha, que é o vinhadeiro, ele já fez. Foi ele quem preparou o solo, foi ele quem jogou os adubos, foi ele quem regou, foi ele quem pegou esse ramo que não prestava e enxertou nele mesmo. Foi ele quem está liberando na raiz os nutrientes, a água, a firmeza. É dele que vem a seiva, o oxigênio, a energia. E o que cabe a mim, pastor, é produzir frutos. Porque a parte mais difícil ele já fez, irmãos. A parte mais difícil ele já fez. Vamos continuar a leitura em Lucas 15, verso 2. Aleluia. Oh, Jesus. Toda vara que não dá fruto, o texto vai dizer assim, que ele tira. Por favor, irmão, diga assim: tirar, cortar. Só que eu quero que os irmãos se atentem. Jesus vai dizer: toda vara em mim, todo ramo em mim. Aí eu fiquei pensando, mano. Falei, Alex, meu Deus, nós estamos em Jesus, e estar em Jesus não é qualquer coisa. Estar em Jesus é ser participante da raiz. Estar em Jesus é ser participante da seiva. E eu fiquei imaginando, se eu estou em Jesus, como que eu vou ser cortado? Como que eu vou ser tirado? Aí eu fui procurar no original, no grego. E essa palavra no grego, no original, ela significa airo. Airo. E o que significa airo? Essa palavra ela significa levantar, elevar ou erguer. Levantar, elevar ou erguer. Irmãos, eu tenho uma videira em casa. Eu tenho um pé de uva na minha casa. Eu sei do que eu vos estou falando. E toda videira, para que ela cresça saudavelmente, ela precisa ser tutoriada. E o que é isso? Se você plantar uma videira e ela começar a nascer, e o seu ramo não for tutoriado, você pegar uma estaca, colocar ao lado dela firme, encravada no chão, e ali tutoriar, ali a envolver esse ramo, esse caule, ele vai ceder mais. E aí ele vai se envolver com as coisas que estão no solo. A sua parte, que são as folhas, as suas flores, elas vão se envolver com as coisas que estão no solo. Então há uma necessidade da videira ser tutoriada. Quem entendeu até aqui? Há uma necessidade. Por qual motivo? Porque senão ela pode ter alguns problemas. E qual problema que ela pode ter? O primeiro problema, o dano de quebrar o tronco. Quando você não faz um tutor na videira, o seu ramo ele sobe, só que o vento vai derrubá-lo, e o seu tronco ele pode se romper, e ali prejudica toda uma produção. O segundo problema é, os cachos, se produzirem, eles vão ser cachos danificados, não vão ser cachos saudáveis. O terceiro problema de não haver um tutor, ela fica suscetível a doenças e às pragas, a contaminação do solo. O terceiro problema, vai haver dificuldade no manejo. Uma videira que não tem um tutor, você não consegue manejar ela bem para fazer as podas. Tem dificuldade. Aí eu gostaria de ler um texto com você em Gálatas 3, 24. Gálatas
3, verso 24. Aleluia. O texto da palavra de Deus diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Em outra versão, a palavra que aparece aí é a palavra aio. É a palavra tutor. Você pode escrever em cima aí, ó. Tutor. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela lei ou pela fé fôssemos justificados. Aqui eu vou te dar o que significa a expressão tutor. O tutor, no tempo antigo, tanto na Grécia quanto na Roma, ele era um escravo. Tutor era um escravo. Era alguém que era contratado como se fosse uma babá. Era ele quem ficava responsável pelas crianças. As crianças não poderiam sair de casa sozinhas. As crianças, elas precisavam de um tutor, do aio. Elas precisavam de alguém para que as conduzissem. E é por isso que toda essa junção, em João capítulo de número 15, quando o Senhor Jesus vai dizer assim: toda vara que está em mim e ela não dá fruto, ela será cortada. A palavra ali cortada é a palavra airo, que é a palavra levantar, é a palavra elevar, é a palavra erguer. É por isso que o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 3 vai dizer que a lei nos serviu de tutor. O apóstolo Paulo está dizendo: a palavra de Deus no Antigo Testamento, que era a lei, ela nos serviu de guia, de tutor, para nos levar até a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em João 15, o Senhor está dizendo assim: toda vara que ela não produz, ela será cortada. Na verdade, a palavra airo. Então não é nesse momento de cortar para lançar fora, mas é o dono da vinha olhando para a videira, que a videira está sem tutor, ela envergou-se, e os seus ramos estão envolvidos com as coisas dessa terra, e por não estar produzindo, sabe o que o dono da videira está fazendo? Agora chegou a hora de eu te erguer, chegou a hora de eu te levantar, chegou a hora de eu te colocar para cima. Por quê? Porque você está se envolvendo muito com as coisas dessa terra, e é o que nos faz erguer, o que nos faz levantar? É a própria palavra de Deus. Então Deus está falando com a sua igreja aqui hoje. Não importa se nós estejamos um pouquinho para baixo, a palavra de Deus chegou aqui nessa casa para nos erguer e nos colocar para cima. Pastor, eu não preciso ouvir um conte dizendo que eu posso fazer isso. Não. A palavra de Deus é suficiente para nos tirar de baixo, nos erguer e nos colocar em cima. Aqui a gente entende que a vara que está em Cristo, a que está em Cristo, Jesus está olhando ela e está vendo que ela está se envolvendo com o barro, com as coisas, e a doença pode contaminar ela. É por isso que Jesus, ele vai até ela e Jesus levanta. Aqui eu entendo o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Porque se nós, como ramos,
só ficarmos envolvidos com as coisas dessa terra, estaremos suscetíveis às doenças e às pragas desse mundo. Então Jesus está observando a cada um de nós que ainda não está produzindo. E aí a gente foi ensinado que é cortado e é lançado fora. Só que nesse contexto não. Jesus sabe que nós estamos nele e queremos produzir, porque nós somos enxertados, somos participantes da raiz, somos participantes da seiva. Jesus sabe de tudo isso. E quando alguém está achando que Jesus está vindo com uma tesoura grande para poder cortar e lançar no fogo, Jesus está dizendo: hoje eu te levanto, hoje eu te coloco de pé, hoje a minha palavra te levanta de novo. Quantos precisam ser levantados pela palavra de Deus? Eu não estou te chamando de lindinho, oh lindinho, oh lindinha, não, 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 não. A palavra de Deus está vindo sobre você, está te dizendo: é tempo de não se envolver com as coisas dessa terra e ser levantado pela palavra, erguido pela palavra. Só que há uma diferença, irmãos, há uma diferença. No verso de número 6, João 15:6. João 15:6, olha o que a palavra de Deus diz. Aqui é diferente do verso de número 2. Vamos fazer exegese disso. É diferente do verso de número 2. O verso de número 2 começa assim: toda a vara estando em mim. O verso de número 6 vai dizer o quê? Se alguém, o que vai acontecer com esse alguém? Pronto, aí está. Então todos aqueles que não estão em Cristo, esses sim, serão lançados ao fogo e jogados fora. Só que aqueles que estão em Jesus, ouvindo a sua palavra, ainda não estão produzindo, ainda não estão dando fruto como deveria. A palavra de Deus está vindo ao nosso encontro para nos erguer e nos levantar. E aí nós não teremos justificativas em dizer: eu não estou dando fruto, eu não estou produzindo. Mas o Senhor já veio até o nosso encontro e já nos ergueu e já nos levantou. É por isso que o Senhor está replicando a dizer: é tempo dessa igreja frutificar para a glória e louvor e honra do nome de Jesus. Olha toda a volta que eu dei só para te fazer entender. Eu estou animado para te ensinar. Não sei se você está animado para aprender, mas eu estou animado para te ensinar. Olha toda a volta que eu dei só para te mostrar o fruto que nós precisamos dar. Agora nós vamos ler o texto em Gálatas 5:22 e saber qual fruto que é esse. A gente já está caminhando para finalizar. Gálatas 5, verso de número 22. Sem preguiça, irmão, leia a palavra de Deus. Gálatas 5, verso de número 22. O texto da palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito, olha aí o fruto. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, vamos falar quais são esses frutos. Primeiro fruto, amor. Segundo fruto, gozo ou alegria. Terceiro fruto, paz. Quarto fruto, longanimidade. Quinto fruto, benignidade. Sexto fruto, bondade. Sétimo fruto, fé. Oitavo fruto, mansidão. Nono fruto, temperança. Agora uma pergunta que eu faço para a igreja, vamos ver quem estava atento ao ensino. Em 1 Coríntios, quando vai fazer a listagem dos dons espirituais, quantos dons nós tínhamos? 9 dons. E quanto fruto do Espírito aparece?
9 frutos do Espírito. Então, o primeiro fruto que vai aparecer aqui é o fruto chamado amor. Diga assim: amor. Pastor, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele vai refletir as virtudes e as características positivas que vêm de Deus. E tudo isso é gerado por intermédio do Espírito Santo. E tudo isso vai ser uma manifestação na vida cristã de cada cristão, de cada crente. Mas não só isso. É o fruto também que vai demonstrar a transformação interna e a influência do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, se nos dons espirituais que toda a igreja precisa, é aquilo que o Espírito Santo vai me utilizar com uma profecia, com uma revelação, com dom de cura, com dom de maravilha. O fruto do Espírito Santo é aquilo que está evidenciado dentro de mim e não do lado de fora. E aqui é a parte que mais aperta. Por qual motivo? Porque todos nós gostamos dos dons do Espírito, mas nós buscamos pouco o fruto do Espírito. Os dons são a evidência, aquilo que abre as portas. É óbvio que possivelmente alguém que não tenha o dom do Espírito Santo não vai ter nem oportunidade na igreja. Por quê? Porque as pessoas, elas observam muito os dons do Espírito, e tem que ser observado. Estamos numa geração que é isso, precisamos buscar, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê os seus dons. Porém, a Bíblia é enfática que nós todos precisamos ter o fruto do Espírito Santo. E qual que é o primeiro fruto? Diga assim: amor. Eu gostaria de te dar um exemplo, e aí a gente já vai finalizar aqui, em João 13:34. Por favor, abra sua Bíblia, João 13:34. João capítulo de número 13, versículo de número 34, a palavra de Deus diz assim: palavra de Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e que também vós uns aos outros vos ameis. Os irmãos se recordam que sempre ouviu a ser dito que amai o teu próximo como a ti mesmo. E por que Jesus está dizendo agora é um novo mandamento? Eu não quero que vocês amem o próximo como vocês se amam. Agora Jesus está dizendo: o amor de vocês vai ser uma escala superior e diferente. Eu desejo com que vocês amem o próximo, não somente como vocês se amam, mas como que eu amei a cada um de vocês. Aleluia. Por qual motivo, irmãos? Porque nós muito bem sabemos que existem pessoas que atentam contra a sua própria vida, e nós muito bem sabemos que existem pessoas que não conseguem amar a si mesmo. Só que o exemplo do amor foi tirado de cada um de nós. É o Senhor Jesus dizendo para cada um de nós: não é para amar a pessoa como você se ama, porque tem pessoas que estão sofrendo complexo de inferioridade, tem pessoas que têm dificuldade de aceitação, e ela olhando para si mesma, você sabe o que ela vai dizer? Eu não consigo amar, pastor. Eu até tento amar, mas eu não consigo amar. Só que Jesus está dizendo: o exemplo mudou. O exemplo não é mais eu, o exemplo não é mais você. Quando a gente olhar no espelho, não vai dizer é por causa de mim, é por causa de você. Jesus está dizendo assim: olhe para mim. E você nunca mais vai dizer assim: eu não consigo. Por quê? Porque eu já derramei o meu amor sobre a sua vida. Aleluia. Marião, põe aqui Romanos 5:5
não precisa ir mais lá não, a gente já vai fechar. Vai aqui, Mariel, Romanos 5:5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir de hoje, irmãos, nós iremos produzir o primeiro fruto. E qual que é o primeiro fruto? O fruto do amor. E Jesus está dizendo, o exemplo não é mais você, o exemplo sou eu. E nem eu nem você podemos dizer, eu não consigo amar. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado sobre os nossos corações. Põe aí, Mariel, Efésios capítulo 3, verso de número 17. Efésios capítulo de número 3, verso de número 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Essa palavra aqui, fundados, é a palavra fundação, é colocar fundamento, é tornar estável, estar estável no amor. Ou seja, irmãos, eu quero declarar isso aqui, em nome de Jesus. Satanás vai perder mais uma hoje, em nome de Jesus. Por qual motivo? Porque tem pessoas que passam pelas nossas vidas que estão estáveis. Tem pessoas que passam pela nossa vida e são complexadas, não conseguem entregar, não conseguem ter uma totalidade, porque já foram tão feridas, já foram tão machucadas, já foram tão dilaceradas, e aí elas não querem se entregar a uma nova experiência. Mas o Senhor está dizendo aqui para a gente hoje, irmãos, eu fiz todo esse contexto aqui só para te fazer entender que o Senhor olhou para nós, nos tirou do chão, nos levantou, Ele nos tornou participante da raiz, nos tornou participante da seiva, para que a gente produza fruto. E o fruto do Espírito, pastor, igual que é o primeiro fruto, é o amor, irmão. Então quando as pessoas passarem pela nossa vida, elas não vão mais ficar na instabilidade. Por quê? Porque nós somos crentes enraizados, somos crentes fundamentalizados no amor. Se tem pessoas que não conheceram o amor até hoje, eu estou profetizando que ela vai passar na tua vida e você vai apresentar a ela o verdadeiro amor. Abaixou até a mão, né? Não quis receber. Se ela tem sofisma, trauma, dificuldade, e eu profetizo, irmão, que ela vai passar na tua vida. E você vai revelar o verdadeiro amor para essa pessoa. Pastor, por quê? Porque eu entendi que o amor de Deus está enraizado em mim. O amor de Deus foi derramado no meu coração. O amor de Deus, Ele está em mim. E eu preciso produzir esse fruto. Aleluia. Quantos querem produzir frutos? E frutos pelo Espírito Santo. Te convido a você ficar de pé. Irmãos, e lá vai o recado, hein? A proposta é amar como Jesus amou, viu? Sabe nesse texto que Jesus está falando? Em João 13. Sabe que contexto é esse? Sabe que amor que é esse? Quando Jesus vai dizer assim, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Sabe que contexto que é esse? É exatamente no contexto em que Judas acabou de trair Jesus. Só que a gente tem reserva, e a pastora falou exatamente sobre isso daqui. A gente tem reserva para amar. Sabe o que a gente faz? A gente faz um grupinho e diz assim, ó, esse grupinho aqui eu amo, hein? Por quê? Esse grupinho aqui é que está debaixo da minha conveniência. Quem sabe o que é conveniência? Vou te dar um exemplo. Quando você vai no posto de gasolina, não tem uma lojinha assim no posto de gasolina que vende todos os produtos? Aí tem de tudo, tem pasta de dente, tem Doritos, tem de tudo. Por
ali há uma conveniência, é para atender necessidades rápidas. E o amor de Deus não é amor de conveniência. Não é um amor só quando me convém. Eu amo a Carmelina por quê? Porque a Carmelina faz isso por mim, isso, aquilo, aquilo outro. Eu amo esse grupinho aqui, porque esse grupinho está debaixo da minha conveniência. Só que o amor de Deus, ele não é sujeito a conveniência nenhuma. Então, se você está numa expectativa dentro da igreja e dizendo assim, sabe o que é? Eu não vou tentar de novo, não vou investir de novo. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem até assim, irmão? Porque para mim isso nunca foi perdão e nunca foi amor. Não, pastor, eu até perdoei, só que eu não quero nem mais ver de branco na minha vida, hein? Você vai para lá, eu vou para cá. Você já ouviu isso? Isso nunca foi perdão de legítimo. Eu até perdoei, Alex. Só que sabe de uma coisa? Eu não quero mais ver você na minha vida. Vai para longe de mim. Isso não é um perdão legítimo e genuíno. Só que o Senhor está convidando essa igreja a produzir fruto. E que o nosso fruto não seja um fruto de conveniência. Eu não venho amar o meu irmão só por aquilo que ele pode me dar ou que ele pode oferecer. O amor que eu sinto pela pastora hoje em dia, ele é maior do que eu sentia no início. Só que lá no início, irmãos, existia muitas qualidades dela que eu não enxergava. E existia muitos defeitos dela também, Mário, que eu não enxergava. É um amor. Amor nada, era paixão. Porque a paixão nos cega, a paixão nos faz ficar ofegantes. A paixão obscurece os defeitos e exalta as qualidades. Só que o amor vai além. O amor faz eu enxergar mesmo nas dificuldades. Aleluia. O amor que ela tem por mim faz ela me aceitar mesmo com os meus erros. E hoje, por incrível que pareça, eu a amo mais do que eu amava quando eu era jovenzinho. Aleluia. Porque o amor, ele é construtivo. Aleluia. E é esse amor que o Espírito Santo está querendo gerar sobre essa igreja. Não é a gente olhar para alguém e dizer assim, não tem defeito, não tem falha. Vai além. É a gente saber que tem defeito. É a gente saber que a gente erra com as pessoas. A gente saber que as pessoas erram com a gente. Mas é a gente superar os defeitos, as falhas e poder amar. Quantos podem glorificar a Deus? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. E depois nós fazemos uma oração para a glória de Deus.